Olá, turminha do segundo ano B, aqui é a professora Renata. Voltei para explicar a aula de história de hoje. Hoje é 11 de maio de 2021. Vamos pegar o livro Buriti Mais História e abrir na página 26 e 27. Como as pessoas faziam para medir a passagem do tempo? Vocês sabem? Vou ler o textinho para vocês. Antigamente, os elementos da natureza eram usados para marcar a passagem do tempo. Os relógios que conhecemos hoje surgiram com base na observação do movimento do Sol e de outras estrelas. Vamos falar primeiro do relógio de Sol. Há mais de 2.000 anos, foi o primeiro relógio da humanidade, um ponteiro que projetava a sombra do Sol em algumas marcações. Quando o Sol estava a pino no céu, a sombra desaparecia. Era o meio-dia. Foi a partir dessa descoberta que povos antigos criaram a divisão de 24 horas. Então, quando o Sol está bem no meio, a sombra no relógio sumia. Então, eles entenderam que era metade do dia. E assim formou a divisão de 24 horas do dia. Olha só como que era. Desse lado que o Sol nasce, que é o lado leste, era a parte da manhã. Meio-dia, o Sol estava bem aqui no meio. E quando ele ficava do outro lado, que é o oeste, já era à tarde. Quando ele desaparecia, era à noite. Depois do relógio de sol, surgiram outros métodos. Relógio de água. Esse relógio contava as horas de acordo com o escoamento da água em um recipiente. Olha aqui a água passando de um recipiente para um outro. Quer dizer, de uma vasilha para outra. Relógio de vela. Marcava um período pela velocidade com que a cera derretia. Tá vendo? Ampulheta. Usava areia para determinar uma fração de tempo. Vou falar do número 2. Observação das estrelas. Indígenas Tupi-Guarani. Alguns povos indígenas, como os Tupi-Guarani, utilizavam a posição do Cruzeiro do Sul para contar as horas durante a noite. A constelação dá uma volta completa em 24 horas, desde a posição cruz deitada, entardecer, até a cruz de pé, que é o meio da noite. Há um intervalo de 6 horas. Tá vendo como o Cruzeiro do Sul fica? Depois vai passando o tempo, olha só. Ele está assim e depois de 6 horas ele fica assim. Número 3, o relógio mecânico, anos 1300. Os primeiros modelos eram muito caros e tinham grandes engrenagens. Ficavam em lugares públicos, como torres de igrejas. Eles não eram muito precisos e tinham que ser ajustados todos os dias. Tá vendo? Eles eram enormes. Ficavam lá em cima da torre da igreja. Depois, em 1500, mais ou menos, começou a aparecer outros tipos de relógio. O relógio de bolso. Olha só, ele é redondinho, tinha uma tampinha que fechava e abria para poder ver as horas. Depois, em 1600, apareceu o relógio de pêndulo. Era um relógio grande também e tinha um pêndulo aqui, ó, que ficava balançando. Tá vendo? Relógio de pulso, nos anos 1800. O relógio mecânico deu origem a outras invenções nos aparelhos mais antigos. Era preciso dar corda para fazê-lo funcionar. Essa função manual foi substituída pela bateria nos relógios atuais. Aqui nós temos um despertador, relógio de quartzo, início dos anos de 1900. E aqui, no final dos anos de 1900, um relógio digital. Hoje nós temos relógio digital, de ponteiro, para tudo quanto é lado, né?
Agora nós vamos responder as 3 perguntinhas. Vocês podem responder para os responsáveis de vocês, ou lá no grupo, ou na plataforma para mim. 1. Por que os primeiros relógios mecânicos ficavam em lugares públicos? Por que vocês acham que eles tinham que ficar lá para todo mundo ver? Respondo aí para o responsável de vocês. 2. A constelação que eu falei anteriormente, vocês lembram o nome? Porque aqui está na pergunta número 2. Qual constelação os Tupi-Guarani observavam para saber as horas da noite? Volta aqui no textinho e procura o nome da constelação. 3. Em que tipo de relógio você costuma consultar as horas? Relógio de mão, relógio de pulso, de bolso, de ponteiros, de sol. Qual é o tipo de relógio que você mais vê as horas? Responda aí para mim no grupo ou para os responsáveis de vocês. Vão pensando um pouquinho sobre isso e nas próximas aulas a gente vai falar mais um pouquinho sobre o tempo, tá bom? Beijos, até amanhã!